Mateus capítulo 5, nosso tempo ele corre, então vou pedir sua atenção, vou pedir sua agilidade aí, vai ser, não vai precisar andar muito pela Bíblia, vamos concentrar nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e eu vou te dar liberdade, se alguém do seu lado pegar no sono, você vai acordar essa pessoa, ok? Combinado? Você de vez em quando pode dar uma cubada, dar uma olhada. Se você vê alguém dormindo, chuta o pé dele, tranquilamente, tá, irmão? Nada de violência. Então você vai chacoalhar quem está do seu lado, se estiver dormindo. De vez em quando eu vejo uns que vão e voltam. Outros vão e não voltam. Então se você tiver alguém do seu lado que foi e não voltou, traz ele de volta. Traz ela de volta. Ok? Mateus capítulo 5, 6 e 7, você já sabe, é o sermão do monte. Então Jesus pregou esse sermão a quem? Aos discípulos especificamente. Na verdade a multidão estava lá, mas olha o que diz capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Quem se aproximou de Jesus? Os discípulos. E então ele passou a ensiná-los. Então, veja bem, essa palavra, para quem não é discípulo, é uma palavra dura, incoerente com a prática de vida de qualquer pessoa normal, que não tem uma mente renovada, que não tem uma experiência de transformação, não tem uma experiência de novo nascimento. Então é uma palavra incoerente. Como que eu vou viver um trem desse? Como que eu vou amar o meu inimigo? Então não tem como pensar com a cabeça de um não convertido. Não tem como pensar sermão do monte com a mente ainda carnal. Então, querido Jesus, ele traz essa mensagem. Domingo passado, quem estava aqui, nós falamos sobre os poderes do mundo vindouro. Jesus, ele na verdade veio trazer uma mensagem desse reino vindouro. Quando Jesus falava do reino de Deus, na verdade uma realidade que já estaria presente como um fermento nos seus dias, como está presente ainda hoje, mas que ainda não se manifestou na sua totalidade, porque isso diz respeito ao mundo vindouro. Nós ainda viveremos o reino de Deus na sua plenitude. Ainda não vivemos, mas vamos viver. Mas Jesus aqui nos capítulos 5, 6 e 7, ele dá aos discípulos, esses cidadãos do reino de Deus, do mundo vindouro, ele dá como que uma constituição, a maneira pela qual eles viveriam. Olha só, a maneira de você, que é um cidadão do reino de Deus e do mundo vindouro, é diferente dos que moram aqui. É diferente dos cidadãos do reino. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então, ele traz uma diferença. Você é cidadão do reino ou um cidadão da terra? Se você é um cidadão do reino, você vai viver de uma maneira diferente das pessoas que você conhece. Você vai agir de uma maneira diferente. Então, Jesus, ele traz nesses capítulos 5, 6 e 7, uma ética, um comportamento, uma maneira de ser totalmente diferente. Então, querido, preste atenção. Não adianta dizer, eu sou crente, mas eu ainda não tenho essa prática de vida. Irmãos, nós estamos nos moldando a ela. Pelo poder do Espírito Santo, nós estamos vivendo diariamente um processo de transformação na nossa vida, na nossa mente, renovando a nossa mente e vivendo de uma forma diferente. Se você quer ser participante desse reino, você tem que começar a se acostumar com o que a gente vai ler aqui. Amém? Quem está entendendo? Eu não vou falar, como eu disse, não dá para eu pregar sobre o Sermão do Monte em uma quinta-feira, faltando 35 minutos para terminar o culto. Não dá para fazer isso, porque Jesus trouxe uma mensagem de 22 tópicos. Sermão do Monte tem 22 temas básicos.
Só o primeiro tem 11 subtemas. São os bem-aventurados. Se a gente for falar sobre cada um deles, não daria nem para o começo. Então nós pretendemos, talvez aí umas quintas-feiras à frente, aí sim, de uma maneira mais sistemática, começar uma série de ministrações sobre o Sermão do Monte. Hoje a gente vai ter uma visão aérea da coisa. Hoje a gente vai ver de cima. Uau, o panorama do que seria o esperado para mim como cidadão do mundo vindouro. Amém, queridos? Então nós vamos passar rapidamente por ele. Primeira coisa que eu quero destacar, se você entende que é um cidadão do mundo vindouro, primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que nós precisamos ter um caráter diferenciado como cidadãos do reino de Deus. O que se espera de nós em relação a caráter, a vida, é o que está dos versos de número 3 até o verso de número 12. Leia comigo, por favor. Tem que estar aí. Está passando aqui? Melhor ainda. Então acompanhe na tela. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode também. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Veja, irmãos, todas essas bem-aventuranças são contra a cultura. Não é bem-aventurado aos olhos do mundo quem chora. Não é bem-aventurado aos olhos do mundo quem é pobre em espírito. Porque quando Jesus faz essa menção de ser pobre em espírito, é alguém que depende da caridade do outro. A nossa pobreza, que ele está dizendo aqui, essa pobreza é uma necessidade interior, é uma necessidade do nosso espírito em relação às coisas de Deus. E aqui quem percebe isso vive de uma forma humilde. Porque ele sabe que carece da bênção, da ajuda e da provisão de Deus. Ele é pobre em espírito, ele é necessitado. E ele vem a Deus com as mãos estendidas: Deus me supre, Deus me sacia. Bem-aventurados os que choram, verso de número 4, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, quem herda a terra aos olhos do mundo são os guerreiros, são os que têm sangue nos olhos, são os que não levam desaforo para casa, são os que estão dispostos a enfrentar qualquer embate, qualquer confronto. Não tem mansidão nisso, é a força, é na violência. Ele está dizendo: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos, ou os puros de coração, porque verão a Deus. Manter um coração puro, limpo, nos dias que nós vivemos hoje, irmãos, é só um traço de alguém que realmente entende que vive nessa terra por um tempo, mas que o seu reino, que a sua pátria não está aqui. É se propor, é se determinar, dizer: eu não vou me contaminar, eu não vou macular, eu não vou manchar o meu coração, porque a minha expectativa é de ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Ei, não é jogar lenha na fogueira, não é colocar gasolina quando o fogo já tomou parte ali da área, não é incentivar o outro a se vingar, não, você vai pacificar. Você vai ser como Jesus, um mediador. Você vai ser alguém que vai trazer paz em situações de conflitos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos. Aí fala da resiliência. Você é perseguido por causa da justiça. Tem tanta gente que faz coisa errada e quando vive uma situação, ele já joga a culpa na fé. Está vendo? Estou sendo perseguido por causa da justiça. Não é nem por causa da justiça. Muitas vezes é por causa dos seus erros, por causa da sua tolice. E ele vai dizer: se for por causa da justiça, você é um bem-aventurado, e o reino de Deus é seu. Verso 11, bem-aventurados são vocês,
quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus, nesses versículos, irmãos, ele traz essa verdade sobre como é a vida de um cidadão do mundo vindouro. Como é a vida de um cidadão do reino. Se você e eu não estamos vivendo, não estamos compatíveis com esse perfil, nós precisamos buscar isso. Porque do contrário, isso não, nossa maneira diferenciada do que está escrito aqui, não vai ser compatível com o mundo vindouro. Então a primeira coisa é um caráter próprio dos cidadãos do reino. A segunda coisa que nós vemos aqui nesses capítulos é um proceder social diferenciado. Como que eu vou lidar com os outros? Isso daqui, caráter, é a minha vida que vai ser analisada por Deus. Agora, o que a gente vai ver aqui, esse proceder social diferenciado, é o que eu tenho a ver com o outro. Então, por exemplo, vai dizer aí no verso 21 sobre a necessidade de controlar a ira. Se é cidadão do reino, verso 21. Você é cidadão do reino? Você está esperando viver no mundo vindouro? Então você tem que começar a controlar a sua ira aqui. É esperado daqueles que vão viver lá, controlarem suas emoções, suas paixões, aqui na terra. Verso 21. Olha o que o texto diz. Vocês ouviram que foi dito aos... Eu estou salteando, tá, queridos? Não pulei nenhuma parte, não. Só estou salteando. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem o insultar, ou quem insultar seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar e lá se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora contra o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Quem é cidadão do reino vai controlar seus instintos de ira. Pastor, mas a ira não é um sentimento? Sim, e a Bíblia diz que é permitido viver a ira. Só não podemos dar vazão a ela de maneira tal que isso se torne em pecado. Porque aí você já vai ver situações nesses versículos que nós acabamos de ler que ultrapassam a ira, o sentimento. Já passa para insultos. Você chamar o seu irmão de tolo. Você, por causa de uma divergência, contrair uma situação de dívida com ele. Resolva isso antes de trazer sua oferta no altar. Resolva-se com o seu irmão antes de você querer se resolver com Deus. Depois você vem e apresenta a sua oferta. E nós precisamos, irmãos, estar muito atentos a isso, porque muitas vezes nosso testemunho de cidadãos do mundo vindouro está sendo comprometido pela ira. Muitas vezes nossos vizinhos ouvem explosões de ira que temos. Muitas vezes eles ouvem explosões de ira se tornando em ataques verbais. E eles vão dizer, parecia que eram até crentes, porque eu vi saindo com Bíblia na mão, e de repente eles veem uma situação totalmente diferente do que eles achavam que seria. Então controle, você é do reino, controle sua ira. Uma outra situação, seja honesto.
Verso 33, olha o que diz: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpram rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Irmãos, quantos que se dizem cidadãos do reino não têm mais uma palavra confiável? Você não pode acreditar. Tem gente que diz assim: é crente, não dou crédito, porque é levado por palavras duplas. Uma hora ele está dizendo que é, outra hora já se desdiz, uma hora afirma, outra hora não afirma mais. Se seja honesto, seja transparente, seja coerente, seja verdadeiro. Não precisa jurar, não precisa fazer aquele estardalhaço: eu juro pela alma. Não, jure não, meu irmão. Seja sim, sim. De maneira que quando você disser uma coisa, toda a questão seja encerrada. Uau, acabou. Se ele falou, está falado. O problema é que as nossas palavras não se sustentam na verdade. Cidadãos do reino que não têm uma palavra de verdade nos lábios. Na frente diz uma coisa, nas costas já diz outra. Seja o sim, sim, e o não, seja não. Seja verossímil, seja verdadeiro o que você fala, o que eu falo. A outra coisa, não se vingue. Verso de número 38, um outro tópico do sermão que Jesus pregou. Verso de número 38 diz: vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Sabe, irmãos, crente que se vinga, cidadão do reino que espera virar a curva para pegar o outro despreparado. Se falou de mim, eu falo dele. Se maltratou a mim, maltrato ele. Só espera uma oportunidade para se vingar. Não, eu sou crente, mas não sou bobo. É a famosa frase do crente que se vinga. Eu sou crente, mas não sou trouxa. Venha para o meu lado para você ver. Conheci um irmão que dizia: pastor, eu sou uma pessoa muito boa, mas não pise no meu calo, não. Irmão, qualquer um assim é bom. Qualquer um. Se todo mundo só fizer o que me agrada, eu nunca vou dar motivo para ninguém ficar chateado comigo. Agora, se pisar no meu calo, aí você vai ver o cão chupando manga. Né? Que muita gente diz. Ele está dizendo: olha, não parte por esse caminho. Difícil. Por isso que Jesus não estava falando necessariamente para a multidão. Ele estava falando para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Fácil, irmão, fácil. Fala a verdade. Não é não. Mas nós somos cidadãos do reino. Nós estamos esperando o mundo vindouro. Amando os inimigos. Aí que pega. Olha o 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo. Era o que dizia-se a lei, era muito mais fácil. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Dentro da natureza humana. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para demonstrar, para o quê? Demonstrarem. Isso é testemunho. Demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz, Deus fala porque Ele faz. Olha o que Deus faz. Ele faz o seu sol nascer sobre os crentes da Igreja Batista Hebron.
Amém. Mas não só sobre nós. Olha o que diz. Sobre os bons e sobre os maus. Quem faz isso? Deus. Ele não escolhe só a casa do crente. Ele faz também a chuva dele vir sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que vos estão fazendo demais? Os gentios também fazem a mesma coisa. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. O nosso problema aqui é que muitas vezes a gente associa amor a sentimento. Então, é diferente, irmãos. Não espere sentir pelo inimigo o que você sente pelo seu amigo. Sentimento não tem nada a ver diretamente com amor. Se você ler 1 Coríntios 13, você não vai encontrar palavras sentimentais. Você vai encontrar atitudes práticas. Não seja ciumento, não seja iracundo, não seja soberbo. E assim vai. Então, amar não significa dizer que eu vou estar do lado do meu inimigo, vou ter vontade de dar um abraço e um beijo nele. Pode até ser que sim. Senão, Judas era para ter recebido uma condecoração, porque afeto ele tinha. A traição dele foi por um beijo. Então, amor não tem nada a ver com sentimento. É prático. Você está vendo seu inimigo lá, ele tiver fome, diz Paulo, ele completando na carta aos Romanos. Seu inimigo teve fome, dá de comer para ele, faz alguma coisa por ele. Alguém te falou, sabe fulano? Ele está passando uma pendura, só que alguns anos atrás, ele te viu passar na prova e não te ajudou. Entendeu? Ele sabia que você estava naquela situação difícil e não te ajudou, mas agora ele está vendo você na bênção. E ele não precisa se arrepender, porque você vai ajudá-lo. Você vai ligar para ele. Você vai ligar para ela. Pastor, mas vai desligar da minha cara, mas aí é com ele, é com ela, não é com você. Você vai mandar uma mensagem. Pastor, mas ele me ofendeu. Ele me humilhou. Mas está na hora de você demonstrar que você é filho do Pai que está nos céus. E que faz o sol nascer sobre você e sobre ele. Amém, irmãos? Ética do reino. Quer ser cidadão do mundo vindouro? Não é só poder, power. Não haverá mais morte, mais doença, mais sofrimento. Foi o que nós falamos domingo. Mas aí quem vai viver nesse reino são esses daqui. Amar os inimigos, não ficar julgando. Olha o capítulo 7, versículo 1. Isso eu estou falando de aspectos relacionais, aspectos sociais, aspectos que diz respeito a nós, cidadãos do mundo vindouro, e ao outro. Não fique julgando. Capítulo 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, não joguem suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Julgamento, irmãos. Qual é o problema do julgamento? É que nós muitas vezes julgamos, e nós estamos piores do que aqueles que nós estamos julgando. Nós estamos com uma missão, aquele que julga, aquele que tem esse hábito de ficar apontando o dedo, Isaías fala do apontar de dedo, aquele que tem esse hábito, ele dificilmente se enxerga. Porque está tão focado na vida do outro, está no culto de ceia, ele não está ali olhando para o cálice que está na sua mão, nem para o pão, ele está olhando para o cálice do outro, se ele vai tomar ou não vai tomar.
Se ele vai pegar da bandeja ou não vai pegar da bandeja. E se porventura ele não pegar da bandeja, você vai dizer, sabia que estava em pecado. E deve ser aquele pecado assim, cabelo Tony Ramos, aquele pecado cabeludo, aquele pecado que faz até o diabo arrepiar. Sabia, a cara dele não me engana, pecador, está dando uma de santinho, me dando paz. Você está vendo que o problema muitas vezes, irmãos, é que nós estamos com uma trave no nosso olho, e estamos preocupados com o cisco. Não está dizendo que o que tem cisco não tem cisco. O irmão até pode ter um cisco mesmo, um problema na vida dele. Mas o problema é que nós não enxergamos que algo maior pode estar em nós. E, portanto, nos preocuparmos com a vida do outro, a gente deixa de se cuidar. Então, antes de você e eu olharmos para o outro e apontarmos o dedo, como já diziam os antigos, quando você aponta um dedo, tem 3 voltados para você, um para o céu e outro para o seu irmão. Então, cuidado quando você apontar o dedo para alguém. Primeiro, perceba Deus e eu. Como é que eu estou? A Bíblia não diz, examine, pois, o homem ao outro. E assim como a do pão, não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. O capítulo 6:1, ele pode tanto ser colocado no aspecto social quanto no espiritual, porque ele vai falar sobre esmolas, sobre ajudar quem precisa. Ele pode ser colocado no campo da vida espiritual, porque ele está junto da oração e junto do jejum. Mas ele também pode estar ligado a aspectos sociais, é aquilo que eu abro mão, que eu abençoo, que eu semeio, que eu ajudo na vida de quem precisa. Ele vai dizer, evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não está dizendo se você der esmola, significa dizer que o cidadão do reino vai ter um hábito, assim como ele vai ter um hábito de orar, assim como ele terá um hábito de jejuar. Quando Jesus vai falar disso, ele não usa um se, ele usa um quando, ou seja, você vai dar esmola, você vai ajudar quem precisa. Quando você fizer isso, verso 2 do capítulo 6, não fique tocando trombeta na sinagoga e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. É totalmente justificável estar no campo da vida espiritual, porque são palavras, são termos semelhantes, secreto, quando, ou seja, se você é cidadão do reino, além de orar, de jejuar, você também vai ser alguém que abençoa. Hoje nós temos aí muitas situações que fecham o nosso coração. Então você diz assim, já está vindo para... Ele vai pedir, porque ele vai fazer aquilo com esse dinheiro, ele vai. Irmão, se a gente ficar tentando achar o que a pessoa vai fazer com aquilo que a gente der, a gente não vai fazer mais nada por ninguém. Eu já fui assim, enganado de cara, o meu amigo me contou uma história, eu fui no posto de gasolina com ele, enchi um recipiente, e o cara saiu e me deu o tombo, pegou o galão e não tinha carro nenhum. O cara era e saiu. Eu disse, ou ele vai beber gasolina, ou ele vai vender gasolina. Não sei o que ele vai fazer, não. Mas, irmãos, isso não podia e nem me travou de abençoar. É lógico que a gente não vai sair sem critérios, né? Eu lembro de uma feita que a gente tinha um trabalho regular, Batista Hebron em Eldorado fazia um trabalho regular de distribuições de cestas básicas. Todo mês, 40 famílias cadastradas iam lá buscar cestas. E depois isso foi estruturado, melhor estruturado, porque acontecia de gente chegar de carrão, parar lá na frente.
tirar aquela sandália que a mulher anda assim, toda potoque, colocar uma chinelinha de dedo para aparentar a pobreza e ir buscar a cesta. Então, isso foi filtrado, quem está sendo beneficiado com isso. Mas isso não pode nos travar de ajudar, amém? Quem está entendendo? Porque a maldade está se multiplicando, o nosso amor não pode esfriar. Esse é o problema. Jesus falou, porque a maldade está se multiplicando, o amor de muitos está esfriando. Nós não podemos cair nessa armadilha. Precisamos continuar com o nosso coração disposto a ajudar quem precisa. Ok, caráter próprio do reino de Deus nós vimos, proceder social diferente, mas tem uma outra área que Jesus fala que eu coloquei como cuidado com a família. Diga, cuidado com a família. Irmãos, eu não sei, lá no céu tá tudo claro que não vai ter casamento. Jesus falou que não vai ter esse negócio de casamento. Só aqui. Então aproveita você que está solteiro, porque casar é bom demais. Eita, só isso? Dá um glória aí, varão casado. Varão casado. Ué. É bênção demais. Mas lá no céu não vai ter. Jesus disse assim, ó, lá serão como os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. Mas aqui, você vai demonstrar que é cidadão do reino, cuidando do seu lar. Primeiro, ele vai falar, capítulo 5, versículo 27, a hora vai correndo, capítulo 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então, Jesus trata aqui da questão da fidelidade no casamento. Hoje, irmãos, a gente tem visto que o número de divórcios por adultério entre os cristãos está quase igual aos do não cristãos. Isso é muito alarmante. Isso é muito trágico. Porque se espera isso, irmãos, de quem não tem um compromisso e um temor a Deus. Mas hoje o número de adultérios dentro do contexto cristão é assustador. Jesus está dizendo, faz isso não. Faz isso não. Ora, mas não adultera não. Não troca não. Porque, irmãos, a gente pode amenizar, mas a situação está muito forte. A gente, quer ter aquela visão, mas olha o que Jesus disse. Se o seu olho, se você olhar, é melhor perder um olho. É lógico que Jesus não está usando uma linguagem literal. Não é isso, porque começa aqui, do coração, da mente. Do coração, Jesus diz, procedem os adultérios. Então não adianta arrancar o olho, porque o coração continua adúltero. Mas Jesus está dando um alerta forte, veemente, não brinca com isso. Começa pelo olhar, termina de fato. Começa por um desejo secreto, oculto, na alma, no coração, e termina nas vias de fato. Cuidado, porque isso pode te jogar no inferno. Palavras de Jesus. Em seguida a isso, irmãos, ele entra no verso 31 falando sobre o divórcio. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Moisés colocou essa condição. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. O sujeitinho que adulterou,
e que recusou qualquer tipo de arrependimento e tratamento, que endureceu a sua cerviz, que endureceu o seu coração e não quis lugar de arrependimento e de tratamento e de mudança, exceto está dentro desse contexto. Qualquer tipo de aliança que for violada pelo adultério é uma quebra de aliança. Jesus dá essa ressalva ao divórcio. Se for por esse motivo, é aceitável. Se não, isso fica bem claro, quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Irmão, Jesus está frisando nesses dois tópicos do sermão dele a seriedade da família, o cuidado com a família, o cuidado com o casamento. Irmão, Jesus dá uma atenção tão grande a isso que ele remete-se à união do homem com a mulher, àquela que vai ser entre ele e a igreja. Grande é esse mistério, né? Quando ele fala da união do homem e da mulher, serão os dois uma só carne, o apóstolo Paulo. E ele vai dizer, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele usa isso como um parâmetro para explicar a união de Cristo com a igreja, de tão séria que deve ser encarada a questão do casamento. Então, cristãos, cidadãos do reino e do mundo vindouro, precisam levar a sério. O casamento não é coisa descartável. Casamento precisa ser até que a morte nos separe, ou até que Jesus volte para buscar a igreja. Amém, queridos? Cuidado, cuidado, cuide do seu coração, cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide da sua família. O outro tópico que eu coloquei aqui é cuidado com você. Então, a gente viu sobre o nosso caráter próprio do reino, o proceder social diferenciado que o crente tem, o cuidado com a família, mas também o cuidado com você. Ele vai falar no verso 19 do capítulo 6, a maneira correta de você lidar com as suas finanças. Capítulo 6, 19, 6, 24, vai dizer assim, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntam tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Veja, alguém que põe o coração nisso, ele está colocando um ídolo no seu coração. Ele não está cuidando de si mesmo, ele está cego pelas seduções. Jesus fala da parábola do semeador que existe um fator que pode prejudicar o poder dessa palavra. Irmãos, eu estou falando do poder da palavra criadora de Deus. Jesus exaltou o poder da palavra, Deus exaltou o poder da palavra, mas existe um elemento no coração do homem que pode abortar o efeito da palavra. Ele diz que são as seduções das riquezas, os cuidados da vida. Nossa, eu quero, preciso. E a gente começa com aquele sentimento de necessidade, falso sentimento de necessidade. Eu preciso de um iPhone 20. Já tem o 20? Tem não? Tem qual? Qual é o último? O 13. Eu já estou lançando o 20. Eu preciso do iPhone 13. Não tem problema nenhum, irmão. Nenhum. Mas eu vou ter que trabalhar mais. E aí você trabalha igual um doido. Você fica pirado, vira as madrugadas, pega 3 oportunidades aqui e ali. Estou suando. Eu estou suando. Vi a irmã Celinha. Eu estou suando. Obrigado, irmã Celinha. Glória a Deus. Esse é o lenço ungido da irmã Celinha. Obrigado, irmã Celinha. Veja bem, irmãos, a gente se leva por isso.
a gente começa a se endividar, a gente começa a desejar o que não precisa, a gente começa a querer mais, e a gente vai entrando num buraco, num caminho sem volta. De repente a gente consegue, porque o trabalho, ele dignifica o homem, ele gera resultados, mas deve ser vivido com sobriedade, porque aquele que instituiu o trabalho, instituiu o descanso também. Mas aí o homem, ele vai passando por cima desses princípios, e quem sabe ele vai enriquecendo mesmo, e ele começa a levantar um ídolo no seu coração, chamado mamon, chamado riquezas, e ele começa a viver por conta dele, ele não está cuidando da alma dele. De repente ele entra numa situação que é o verso 25, e está dentro do cuide de você também, que são as preocupações da vida, as ansiedades. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou beber? E Jesus está dizendo, calma, você não está percebendo, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe, meu irmão. Amém? Ele conhece as suas e as minhas necessidades. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Cuide bem de você. Tanta gente adoecendo por conta de ansiedade, por conta de ficar naquela preocupação, o que é que vai ser, como é que vai ser, e meu irmão, você só tem um dia para viver. É o dia de hoje. Inclusive, daqui a pouco esse dia já vai embora, a gente já vai, pela misericórdia e vontade de Deus, viver um outro. Mas você não pode resolver os problemas de amanhã sem ser amanhã. Você pode se planejar, mas resolver é só no dia. Só amanhã. E aí você ficou hoje a noite toda sem dormir, preocupado. Nós somos assim. E precisamos aprender a não ser mais assim. Amém? Precisamos aprender a confiar, a depender e a crer que o Pai sabe de tudo que a gente precisa. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios, muito mais de mim e de você, o nosso Pai cuidará. Então cuide de você, relaxe, respire, viva melhor. Tem gente que vive morrendo, irmão, morrendo, preocupado, a testa franzida, cheio de ruga. Pelo amor de Deus, vamos aliviar a bagagem, está pesado demais. Vamos cuidar da gente. Para finalizar não, 2 tópicos só. Influenciando este mundo, Jesus no capítulo 5, versículo 13, ele vai falar do ser sal e luz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros,
para que vejam as boas obras e que vocês fazem, glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Ele fala da nossa influência. Crente não pode ficar na caixinha das 4 paredes da igreja que ele congrega. Tem que influenciar. Tem uma mensagem de um certo pregador, e eu gostei muito do tema dela. Ele diz assim: sal no saleiro. Sal no saleiro não faz diferença nenhuma. Só faz diferença quando ele sai do saleiro. Ele vai temperar uma carne, ele vai dar gosto a uma comida, mas no saleiro o sal não faz diferença nenhuma. E nós nos acostumamos a ser sal aqui dentro. Aqui dentro a gente acha que está vivendo o power da vida cristã. É quando a gente sai daqui, irmão. É quando a gente está no trabalho. É lá que a gente salga. Quando a gente está na faculdade, é lá que a gente salga. É quando a gente mostra, porque está dizendo aqui, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As obras do crente têm que ser manifestas. Pode ser crente escondido, não pode ser crente anônimo, tem que falar, claro que com sabedoria, mas tem que demonstrar pela vida que você é diferente. Muito mais do que a gente ficar aqui dentro com o nosso evangeliquez. A gente precisa ser luz. Onde existem trevas, brilhar a glória de Jesus. Porque, irmãos, a gente não brilha a luz própria. A luz que temos é a luz de Jesus na vida da gente. E a gente vai ser o diferencial aonde Deus nos coloca. Eu quero tanto sair dessa casa. Só tem incrédulo, pastor, na minha casa. Glória a Deus! Misericórdia, pastor. Se você brilhar lá dentro, os que estão em trevas lá dentro vão ver a luz de Cristo dentro da sua casa. Brilhar aqui, irmão. Já viu quando tem sol, estrela não brilha. Agora, de noite, todas elas aparecem. Não adianta esconder. Na sua casa, você diz assim, ninguém é crente, você está lá como crente. Brilhe lá dentro. Seja diferente lá dentro. Mostre que você tem uma cidadania dupla lá dentro. Você é cidadão daqui da terra, por enquanto. Mas sua nacionalidade, sua pátria está no céu. Amém? Ser sal, ser luz. Preservar, dar sabor, livrar da corrupção, características do sal. Nós precisamos ser tudo isso no contexto de sociedade ímpia, perdida e escura que a gente está. É lá que a gente vai ser diferente. Amém? E para finalizar, agora é finalizar mesmo, relacionamento com Deus. Então a gente viu sobre o nosso caráter, a gente viu sobre o proceder social diferenciado, sobre o nosso cuidado com a família, nós vimos sobre o cuidado conosco, a influência que temos nesse mundo, mas Jesus também fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Não adianta ter uma ética bacana, um comportamento bacana e não se relacionar com Deus. Você, tem gente que acha que evangelho é só um conjunto de regras de pessoas que fazem tudo certinho. E tira Deus dessa história, porque afinal de contas você é tão bom que nem de Deus você precisa. Tem isso não, irmão. Primeiro ponto que Jesus fala, você tem que ser pobre em espírito. Você tem que depender extremamente de Deus. Amém? Mas ele vai falar aqui de que maneira a gente se relaciona com Deus, primeiro livrando-se do engano, dos falsos profetas. Ele fala aí no verso de número 15 do capítulo 7. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos de ervas daninhas?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Irmãos, Jesus começa falando aqui, como se fosse uma atitude preventiva. Tanto crente bacana, por não discernir, muitas vezes, o engano dos falsos profetas, muitas vezes não discernir o engano, aquilo que o profeta falou, tem morte na panela. Há um ensino falso, eu já vi muito crente bom desviando da fé. Ouvi uma profetada, desviou. Ouvi um ensino errado, seguiu aquele ensino, mas lá na frente se frustrou totalmente com a igreja, com o pastor, com liderança, e parapapá, está desviado. Então, cuidado com os falsos profetas. Jesus também vai falar, cubra a sua vida de oração e jejum. Os textos aí do capítulo 6, o início aí do verso 5 em diante, vai falar sobre a oração, o Pai Nosso, nós não vamos ler ele todo, mas o verso 16, ele vai falar também de uma outra prática que não pode ser negligenciada, que é o jejum. Então, ele vai colocar esses elementos como necessários. Ei, você é crente? Pastor, eu sou, mas só não tenho tempo para orar. Está tudo errado. Você tem que criar um tempo. Uma vez conversando, esses dias para trás, conversando com uma pessoa, eu disse, aí, varão, como é que está a sua vida devocional? Seu tempo de oração e leitura da Bíblia. Pois é, PJ. Então, estou esperando ajustar algumas coisas na minha vida para ter tempo. Você não vai ter tempo nunca. Nunca. Você tem que criar um tempo. Paulo, onde estava, ele procurava encontrar um lugar para oração. Jesus, na sua vida agitada, ele levantava... Irmãos, Jesus ele não tinha descanso, não. Uma vez o Ariel pregou aqui, não foi Ariel que pregou? Uma vez ele estava no barco, entrou no barco para descansar, chegou do outro lado, já tinha uma multidão esperando ele. Saía de madrugada, cedinho, escuro ainda para orar, daqui a pouco estava Pedro, mestre, onde é que o senhor estava? Todos nós te procurávamos. Ô santo, deixa eu orar em paz. Não é? Nem para me dar um tempo para orar. Não tinha, Jesus criava tempo, ele fazia vigília, ele levantava mais cedo. Irmãos, não tem que ter uma rigidez. O salmista disse assim, pela manhã, ao meio-dia e à noite, eu te cantarei. Enfim, crie um momento. Eu não posso te dizer que a minha rotina tem que ser a sua. Crie a sua. Se a sua rotina é de meia-noite a meia-noite e meia, que seja. Se a sua rotina é de 6 da manhã, que seja. Se a sua rotina é meio-dia, que seja. Mas que seja. E não que não seja. Amém? Então, queridos, oração e jejum não é se, é quando. Diga para quem está do seu lado, só para ele dar uma despertada. Eu já estou terminando. Diga assim, diga, meu irmão, oração e jejum não é se, é quando. Minha irmã, quer uma dica? Prepare a melhor comida no dia do jejum. Ela vai ter um sabor diferenciado quando o jejum acabar. Irmãos, quando diz assim, jejum amanhã, a gente já fica pensando no que poderia comer no outro dia. Nossa, aquele biscoito creme cracker vai estar tão gostoso amanhã. Então come agora. Mas agora não vai ter o gosto de amanhã. Que amanhã eu vou estar em jejum. Não é assim? O trem. Então, irmão, presta atenção. Jejum e oração não é se, é quando. Então, não tem como fugir disso. Quer ser
cidadão do reino tem que se relacionar com o rei do reino. Porque oração é isso, é relacionamento com Deus. Verso 24 fala da necessidade da obediência da palavra. É um engano que muitas vezes as pessoas falam. Porque o capítulo 7, verso 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, presta atenção, você conhece essa história, e eu estou adiantando aqui para a gente terminar. Mas tem muita gente que diz assim: você tem que firmar a sua casa na rocha que é Jesus. Certo, certo, mas não é o contexto da parábola, da passagem. A rocha é Cristo, mas o que este texto está dizendo é que a rocha são os ensinamentos praticados. Se você é um homem prudente, você ouve e pratica o que você ouviu. Aí você vai estar edificando sua casa na rocha. Vai vir chuva, vento, e a casa não vai cair. Porque é muito fácil. Eu tenho Jesus, pastor. Eu batizei, pastor, mas você é um desobediente. Qualquer ventinho te derruba. Porque você não pratica nada. Você conhece Bíblia, mas não faz o que a Bíblia diz. Então você está construindo sua casa na areia. Você pode ser batizado, você pode ser tudo que você quiser ser, mas sua casa não está na rocha, não. Mas eu sou de Jesus, sim, mas você não está praticando nada do que ele está dizendo. Sua casa está na areia, meu jovem, meu irmão, minha irmã. É aquele que ouve. Eu vou te mostrar quem é esse homem prudente. Não é aquele que diz assim: Senhor, Senhor. É aquele que ouve e pratica. Então vem uma oportunidade de você praticar o que você já conhece da Bíblia e você não faz. Você está edificando a sua casa na areia. É porque eu não consigo, pastor. Mentira, mentira. Conversa. Mas o crente gosta de umas desculpas feias, esfarrapadas, né? Irmãos, não tem esse negócio, sua casa tem que estar em Jesus, tem que estar mesmo. Mas se não obedecer, e crente tem que obedecer a palavra. Não adianta só eu ficar aqui falando, irmãos, eu tenho que fazer morrer minha natureza, fazer morrer minha carne, fazer morrer minha inclinação e fazer prevalecer a vontade de Deus. Mas eu sou assim, pastor, eu nasci desse jeito, eu tenho um temperamento sanguíneo, colérico. Não, meu, você é crente, faça morrer o seu velho homem. Vai para a cruz. Vai para a cruz. Temos que ir para a cruz, irmão. Pastor, é mais forte do que eu. Não, o prego é mais forte do que você. Que tolosco de prego que Jesus foi cravado lá. Tem que ir para a cruz, irmão. Cruz não é lugar de conforto, não é lugar de comodidade, não. É morte, sangrando. Eu não faço, eu não vou, eu vou viver, eu vou pedir perdão, eu vou queimar minha cara, eu vou reconciliar com meu irmão, eu vou fazer, eu vou, porque eu vou obedecer. Senão não adianta, irmão, não adianta. Boas palavras, boas, não resolve, não é casa na rocha. Há aspecto de piedade, não é casa na rocha. Evangeliqueis toda a bênção, não é casa na rocha. Sentarmos aqui, cantarmos é muito bom, mas não é casa na rocha. Casa na rocha é ouvir e praticar. Quem está entendendo diz um amém. 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 E para finalizar, aí é de verdade, verso 21, evitar a hipocrisia religiosa. Está dentro do que eu falei, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, não são poucos, veja, Jesus diz são muitos. Muitos naquele dia, pastor, nós, população evangélica do Brasil, só crescemos, louvado seja Deus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome,
e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. E eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, o cara que faz milagre, profetiza e expulsa demônio, ele vai ter acesso a qualquer púlpito do Brasil. Qualquer púlpito já coloca um cara. Jesus está dizendo que quando chegar lá, vai dizer assim: sei quem você é, não. Aliás, eu nunca te conheci. Sai da minha frente que você só pratica iniquidade. Irmãos, hipocrisia, falta de coerência, de verdade. Isso daí essa vida assim não surpreende nem encanta Deus, não. Meu filho, você botou para arrebentar lá na terra, né? Nossa, isso não é brincadeira, não. Isso não Jesus não fica admirado com isso, não. É você que consagra a sua vida a Deus. Você pode nunca fazer um milagre na sua vida, mas você pode ser conhecido no céu, se você é uma pessoa verdadeira com Deus. Vamos orar? Cidadão do reino, cidadão do mundo vindouro. E aí nós passamos capítulos 5, 6 e 7. Gente quer tanto: ô Jesus, venha o teu reino, Senhor. Mas viver lá tem que passar por um estágio aqui. É um estágio. Começar a evidenciar sinais dessa vida no reino. Aí a gente entende quando Jesus fala no sermão também, que a porta é estreita e o caminho é apertado, e não são muitos os que passam por ele, são poucos. A minha oração é que eu esteja ainda que apertado, mas que eu consiga passar por essa porta estreita. Fecha seus olhos nesse momento. Se de repente alguma dessas verdades que Jesus pregou no seu sermão fez sentido, fez diferença, falou com você, meu Deus, eu preciso mudar nisso. Pede a Jesus agora: Jesus, olha, ter a casa na rocha não é só dizer que tu és o meu Senhor, é praticar o que o Senhor me diz para eu fazer. Então nessa noite eu quero pedir sua ajuda. Faz a meu velho homem, minha carne, Senhor, ir para a cruz. Evangelho é morte, não é só vida, vida eterna, mas para minha carne, distanciada de Deus e corrompida, é cruz. É cruz. Eu preciso morrer para mim mesmo. Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti nessa noite: tenha misericórdia de nós. A minha oração, Deus, é que o Senhor olhe para nós nessa noite. Nosso desejo, nosso anseio é sermos participantes do mundo vindouro. É participarmos desse reino que nós somos encorajados a orar por ele. Venha o teu reino. Mas nós temos, Senhor, uma responsabilidade tão grande. E a minha oração, Deus, ajude-nos. Queremos ser essas pessoas que constroem a casa na rocha. Diante desses ensinamentos que o Senhor nos traz, só ouvi-los, só colocá-los como maravilhosos, não resolve a nossa vida. Mas vivê-los, ainda que fazendo a nossa carne, o nosso eu morrer e sangrar, é o que o Senhor espera de nós. Pelo Teu Espírito, Senhor, meu Deus, nos ajude, porque o Senhor nunca nos daria algo que fosse impossível de viver. É impossível para o homem natural, é impossível para o homem que não Te conhece, mas para aquele que tem o Teu Espírito habitando nele. E nós sabemos que a nossa capacitação vem de Ti. Nós queremos dizer que é possível viver.
Ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus, tenha compaixão de nós, porque o nosso desejo é passar por essa porta estreita e do outro lado vermos o Senhor e ouvirmos o Senhor dizer: vinde bendito do meu Pai, e possuir por herança esse reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. Ajude-nos, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que aqui passamos. E eu te peço que o Senhor nos leve em paz e segurança às nossas casas, nos guarde, nos livre do mal. Abençoe a nossa vida, a nossa família, todos aqueles que estão, Senhor, acompanhando esse culto, participando, talvez não puderam estar conosco, mas estão, Senhor, participando. Abençoe a vida de cada um e que possamos, Senhor, ter uma noite de paz, que essas verdades estejam sendo, ó Deus, ruminadas em cada um de nós, em cada coração. Leva-nos agora, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Amém. Inscrições do congresso, pode procurar.